Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo de nosso canal. E hoje estamos aqui para trazer um estudo científico muito interessante que ocorreu no ano de 2022. E esta é uma série aqui de 3 vídeos em que eu vou trazer estudos científicos importantes, que trouxeram avanços dentro do meio das ciências biológicas, né? E o primeiro deles traz essa notícia aí: cientistas cultivam plantas em solo lunar pela primeira vez na história. Eu acho interessante trazer isso aqui, porque são coisas que marcaram, o ano de 2022 dentro da área da ciência, e que às vezes pode passar batido, porque nem todo mundo tem tempo para parar em frente à televisão, ficar assistindo telejornal ou ficar caçando notícia, na internet. Então eu vou trazer aqui para vocês algumas dessas notícias que eu achei interessante, que eu achei importante dentro da área de biologia, e uma que é mais específico dentro da área médica, que eu vou gravar o vídeo daqui a alguns dias. Bom, então vamos lá. Então, cientistas cultivam plantas em solo lunar pela primeira vez na história. Então, só pelo título, já vemos que é algo deveras interessante. Apesar do sucesso, as mudas foram menores e cresciam mais lentamente em comparação com plantas cultivadas em solos terrestres. Então, está mostrando aí, a planta que foi cultivada no solo lunar. Planta Arabidopsis thaliana, comumente conhecida como agrião thali, brotam em solo lunar. Então vamos entender como foi realizado esse trabalho. Em um marco para a ciência, cientistas cultivaram plantas em solo lunar usando amostras coletadas durante as missões Apollo à Lua. E é claro que nós estamos falando das missões tripuladas em que ocorreu o pouso na Lua, certo? As missões que ocorreram de 1969 até 1972. Essa é a primeira vez que as plantas brotam e crescem na Terra, no solo de outro corpo celeste. O estudo pode lançar as bases para o cultivo de plantas que fornecem oxigênio e comida na Lua. Uma consideração oportuna, já que o programa Artemis da NASA procura pousar a primeira mulher e a primeira pessoa negra no Polo Sul lunar no fim desta década. E aí, pessoal, esse programa Artemis é um programa que também está avançando, Até ano passado ocorreu um evento, um marco muito importante dentro do projeto Artemis, que foi a Artemis 1, que no mês de novembro deu várias voltas ao redor da Lua. Uma nave não tripulada. Mas em 2024, eles pretendem que a Artemis 2, aí sim com uma tripulação, também dê voltas ao redor da Lua. E planejam para o ano de 2025 ou 2026 a alunissagem da Artemis 3, Então uma tripulação vai pousar na Lua, Então, tem esse objetivo, de pousar na Lua entre 2025 e 2026. É claro que pode ser que isso seja prorrogado ou pode ser que nem aconteça, Vamos aguardar. Bom, então é uma grande perspectiva, é um estudo muito importante, dada a esperança de avanço aí do projeto Artemis. Mas os experimentos também revelam o quão estressante é para as plantas crescerem no regolito lunar, ou solo, que é muito diferente dos hábitats naturais da Terra. O que é o regolito lunar? Esse solo lunar, ele é composto principalmente por feldspato e basalto. Tem um outro mineral também, que foi batizado de armalcolita. E só um adendo aí, esse nome em homenagem aos 3 astronautas que chegaram à Lua em 1969.
né? O Neil Armstrong, Buzz Aldrin e o Michael Collins, né? Então, o início do sobrenome de cada um deles foi usado para dar o nome a esse mineral. É só uma curiosidade aí. Aí esse amalcolito ele é formado por óxido de ferro, titânio e magnésio opaco. Um estudo detalhado, o experimento com plantas publicado na quinta-feira, dia 12, está falando aí dia 12 de maio, tá, de 1922, 2022, na revista Communications Biology. Então, diferentes tipos de plantas, incluindo culturas alimentares, voaram no ônibus espacial e na Estação Espacial Internacional, ISS na sigla em inglês. Amostras de plantas foram usadas para provar que protótipos lunares não são prejudiciais à vida na Terra. Então, as plantas ajudaram a estabelecer que as amostras de solo trazidas da Lua não abrigavam patógenos. Se abrigasse seria algo extraordinário, né? Seria o primeiro extraterrestre? Ou seria um patógeno, um micro-organismo advindo da contaminação por astronautas na Lua? Astronautas levaram isso para a Lua, mas não acharam nada. Ou outros componentes desconhecidos que possam a vida terrestre, que deve ser que possam prejudicar ou pôr em risco a vida terrestre. Mas essas plantas foram apenas colocadas em contato com o regolito lunar e nunca foram realmente cultivadas nele, disse a coautora do estudo, Annalisa Pohl, professora pesquisadora de ciências hortícolas no Instituto de Ciências Alimentares e Agrícolas da Universidade da Flórida. Pohl e o coautor do estudo, Rob Furr, professor, não sei se eu li certo, professor de Ciências Hortícolas do Instituto de Ciências Agrárias e Alimentares da Universidade da Flórida, queriam levar as coisas adiante e ver se as sementes poderiam crescer no solo lunar. Então, aí, os dois pesquisadores aí, então, a partir da esquerda, os coautores do estudo Annalisa Pohl e o Rob Furr, do Instituto de Alimentos e Ciências Agrícolas da Universidade da Flórida, trabalhando com solos lunares. Então, eles fazendo aí o trabalho deles aí dentro da estufa. Para futuras missões espaciais mais longas, podemos usar a Lua como um hub ou plataforma de lançamento, disse Furr em comunicado. Então, o que acontece quando você cultiva plantas em solo lunar, algo que está totalmente fora da experiência evolutiva de uma planta? O que as plantas fariam em uma estufa lunar? Poderíamos ter agricultores lunares? Então, isso são algumas indagações que podem ser levantadas na realização desse trabalho. Então, amostras de histórias. Então, eles vão contar aí como é que eles conseguiram as amostras, né? É um experimento que está sendo feito há muito tempo. 15 anos se passaram desde que os pesquisadores fizeram sua primeira proposta e pedido de amostras lunares. O pedido foi concedido há 18 meses. Talvez tenham aceitado, aceitado o pedido, tenham fornecido o material justamente por causa da missão Artemis, já que antes a NASA não tinha tanta perspectiva assim do retorno do homem à Lua. Agora com a missão Artemis, às vezes a NASA pensou, quem sabe não é interessante, né? Começarmos esses estudos aí de cultivo no solo lunar. Então a equipe de pesquisa solicitou 4 gramas de material lunar coletado durante a missão Apollo 17 da NASA. Ryan Ziegler, curador de amostras Apollo da NASA, também não sei se eu li certo o nome desse cara não, hein? Viu o valor científico em fornecer mais de diferentes missões Apollo. Ele enviou a eles um total de 12 gramas, 2,7 colheres de chá, de amostras lunares coletadas nas missões Apollo 11, 12 e 17. Então foram 4 gramas de cada uma dessas missões aí. Então isso aí possibilitou formação de grupos experimentais com amostras distintas referentes a cada uma dessas missões aí, né? Então isso fez uma grande diferença ao nos permitir dar uma olhada mais profunda na ciência e nos efeitos regolito lunar nas plantas do que poderíamos fazer de outra forma, disse Pohl. Os pesquisadores usaram poços do tamanho de dedais como vasos.
Normalmente, essas bandeiras de plástico são usadas para cultivar células. Então, a equipe encheu cada poço com 1 grama de solo lunar, adicionaram nutrientes e água e colocaram algumas sementes de Arabidopsis thaliana, ou agrião thalia, uma pequena planta nativa da Eurásia e da África. Então, mostrando aí que no dia 16 havia diferenças físicas claras entre as plantas cultivadas na cinza vulcânica esquerda em comparação com aquelas cultivadas em solo. Então, essas da cinza vulcânica aqui, que é o grupo controle, né, com solo terrestre, que simularia o solo lunar, as plantas cresceram bem. No grupo teste, que é o grupo das plantas que foram plantadas no regolito, a gente não houve um desenvolvimento tão pronunciado aí, né? Então, continuando aqui, o agrião thalia, né, esse vegetal que foi usado no experimento, é uma espécie de planta atraente para os pesquisadores porque é bem estudado, seu código genético foi mapeado, que permitiu aos cientistas estudar como o solo extraterrestre afetou a expressão genética da planta. E a planta já esteve no espaço a bordo da estação espacial, do ano espacial e da estação espacial, fornecendo à equipe dados espaciais para comparação. Então, pessoal, essa Arabidopsis thaliana aí, ela é uma planta que ela é considerada, né? Vou colocar aqui a imagem dela aqui, Arabidopsis thaliana. Então, ela é considerada uma planta modelo para estudos de genética dentro da botânica, tá? Ela seria para a botânica o que é o Drosophila, né? A música Drosophila para a zoologia no que diz respeito a estudos genéticos. Então, essa planta ela tem 5 cromossomos e esse genoma já foi totalmente sequenciado, seu genoma já foi totalmente sequenciado. Então, os cientistas conhecem bem a genética dessa planta. Então, eles conseguem entender muito bem quais são as respostas fisiológicas da planta, né, de acordo com a expressão gênica, né, que a planta apresenta, né? Então, essa planta já foi muito usada, por exemplo, para se tentar compreender a base genética do fototropismo, né? Um exemplo aí. Então, mas né, ela como tem 5 cromossomos apenas, e o fato de já ter o sequenciamento completo do seu genoma, isso facilita muito os estudos genéticos, tá? Bom, as sementes da Arabidopsis também foram plantadas em uma substância sintética, igual eu já comentei ali quando nós vimos a foto, né? Que simula o solo lunar, assim como cinzas vulcânicas e outros substratos, tá? Então esse formou aí o que a gente chama de grupo controle, é o grupo que vai servir para fazer um comparativo com o grupo teste. Tá certo? Para surpresa dos pesquisadores, quase todas as sementes plantadas no solo lunar escuro realmente brotaram e começaram a crescer. Nós não previmos isso, disse Paul. Isso nos diz que os solos lunares não interromperam os hormônios e os sinais envolvidos na germinação das plantas. O embrião da semente ele produz hormônios, né? Por exemplo, a gibberelina, né? Que aí quando a semente encharca, a exibição desses hormônios fazem ela brotar. Então, o solo lunar não interferiu nisso, né? E aí, pessoal, essas plantas, elas brotaram depois de 3 dias em que havia sido colocadas as sementes, né? Plantadas as sementes ali. E aí, depois de 1 semana, eles tiraram todas as plantas, exceto uma em cada grupo, né? O grupo teste e o grupo controle. E lá no 20º dia, essas plantas que ficaram, eles pegaram as folhas para verificar qual foi a atividade dos genes, tá? Então, mostrando aí, as plantas do experimento foram colocadas em frascos para ser usadas para análise genética. Bom, então vamos ver aqui a análise que eles fizeram, né, do desenvolvimento das plantas. Então, os brotos, solo antagônico. Os brotos de Arabidopsis, no entanto, mostraram sinais de luta ao se ajustarem ao solo lunar. As mudanças eram menores, cresciam
As mudas, perdão, eram menores, cresciam mais lentamente e variavam em tamanho em comparação com as plantas cultivadas em solos terrestres. As raízes estavam atrofiadas e as plantas levaram mais tempo para crescer folhas expandidas do que as plantas Arabidopsis cultivadas em cinzas vulcânicas. E só um comentário, tá certo isso aqui? Quem é estudante de biologia aí, tá certo isso aqui? Quem é aluno meu aí que já estudou seres vivos comigo? Tá errado, né? Porque não colocou em itálico ou não sublinhou. Tem que destacar nome científico. Então aqui já, o artigo aqui já deu um vacilo relacionado a isso aqui, né? Arabidopsis e cinzas vulcanas. Algumas das plantas do solo lunar mostraram pigmentos pretos avermelhados em suas folhas, um sinal externo de estresse. Bom, pessoal, pelo que eu estava lendo num outro material aí, parece que essas raízes tiveram certa dificuldade devido à presença de partículas de vidro que estavam no solo lunar. É para pensar, como é que vidro está no solo lunar? Como é que esse vidro chegou lá? Esse vidro se forma devido ao superaquecimento de minerais ricos em silício, né, devido à radiação solar extrema que ocorre na face da Lua, já que a Lua não tem atmosfera, então ali a superfície da Lua fica muito quente e aí forma essas partículas de vidro. Tá? Então esse vidro, né, pode ter atrapalhado o desenvolvimento da saída. Deixa eu só tomar um café aqui. Tá frio esse café, horrível. Então mostraram aí indícios de estresse, né? Continuando, em um nível genético, 3 das plantas menores e mais escuras expressaram mais de 1000 genes que estavam amplamente relacionados ao estresse. No nível genético, as plantas estavam retirando as ferramentas normalmente usadas para lidar com estressores, com sal e metais ou estresse oxidativo, que possam inferir que possamos inferir que as plantas percebem o ambiente do solo lunar como estressante, diz Paul. Em última análise, gostaríamos de usar os dados de expressão gênica para ajudar a abordar como podemos melhorar as respostas ao estresse no nível em que as plantas, particularmente as colheitas, quando fala colheitas, são plantas que nós consumimos, são capazes de crescer no solo lunar com muito pouco impacto à sua saúde. Então, a forma de driblar, né, ou ajudar a planta a superar o estresse. As plantas Arabidopsis que mais lutaram foram cultivadas em solo lunar maduro e ficaram roxas como uma resposta ao estresse oxidativo. O que é esse solo lunar maduro? Esses solos coletados durante a missão Apollo 11 foram mais expostos ao ambiente espacial ameaçador, e as plantas cultivadas nas amostras Apollo 12 e 17 pareciam se sair melhor. Então o material da Apollo 11 estava mais exposto às intempéries espaciais, e aí nesse solo as plantas tiveram mais dificuldade de crescer. Superfície lunar, regularmente bombardeada por raios cósmicos e vento solar, também inclui partículas de ferro e pequenos fragmentos de vidro, igual eu já falei com vocês. Todos esses elementos podem prejudicar o crescimento das plantas. Mesmo as plantas que pareciam saudáveis estavam lutando para permanecer saudáveis, disse Paul. Eles cresceram no regolito lunar, mas tiveram que lidar com isso em um nível metabólico para manter esse tipo de saúde. Então, mesmo que a planta parecia saudável, mas por dentro, né, metabolicamente, fisiologicamente, ela estava ali lutando. Estufas espaciais. Os pesquisadores querem realizar estudos de acompanhamento para entender como o crescimento de plantas no ambiente lunar pode realmente afetar o solo da Lua. E aí, nessa questão do solo, eu acho até interessante que se desenvolvessem estudos em que se verificasse como iriam reagir ali os micro-organismos presentes no solo lunar. Como seria a vida ali dos micro-organismos, a atividade microbiológica no solo lunar. Porque
os micro-organismos são importantes para a ciclagem dos nutrientes, né? Eles vão degradar a matéria orgânica, decompor a matéria orgânica e vão fornecer nutrientes para as plantas. Então, se tivesse nos cultivos lunares, né, a presença de micro-organismos, isso seria salutar, porque você economizaria com o transporte de fertilizantes, né? Porque já haveria um certo grau de ciclagem de nutrientes, você não gastaria com tantos fertilizantes, já seria um grande gasto você ter que transportar, às vezes, uma grande quantidade de fertilizante para a Lua, né? Eu especulo isso, né? Bom, a Lua é um lugar muito, muito seco. Diz o coautor do estudo, Stephen Elard, e até os pesquisadores tiveram dificuldade de hidratar esses solos se mostraram muito hidrofóbicos. Professor assistente de geologia da Universidade da Flórida. Quando os minerais do solo lunar responderão ao fato de uma planta crescer neles com a adição de água e nutrientes, a adição de água tornará a mineralogia mais hospitaleira para as plantas? Na Lua, essas plantas poderiam extrair recursos do solo, como ferro metálico, e disponibilizá-los em formas úteis. Poderiam ser úteis, por exemplo, para evitar anemias. Outras pesquisas também podem ajudar os pesquisadores a determinar a maneira mais eficiente de cultivar plantas do solo lunar e ajudá-los a evitar os estressores identificados durante o estudo. E a equipe queria chegar a uma compreensão clara do valor nutricional dessas plantas. E se isso é afetado pelo solo. Embora o agrião talho seja comestível, não é saboroso ou considerado uma cultura alimentar, mas é da mesma família das plantas como brócolis, couve, nabos, couve-flor, família das brasicáceas, né? Então o estudo do agrião talho pode ser um fundo importante para entender como seria o desenvolvimento dessas outras plantas aí, já que elas são da mesma família, né? E são plantas da nossa alimentação, muito presentes na nossa alimentação. Sharmila Bhattacharya, cientista-chefe de astrobiônica da NASA, astrobiônica, deve ser legal isso aí, cara. Trabalhar com isso aí, astrobiônica. Pô. Considerou a descoberta do crescimento da planta bastante emocionante e disse que o estudo apresenta muitas oportunidades de acompanhamento para os cientistas. Bhattacharya não participou desse estudo. Precisamos descobrir como fazer com que as plantas cresçam ainda melhor neste substrato de regolito, escreveu Bhattacharya em um e-mail. Por exemplo, precisamos adicionar outros componentes para ajudar as plantas. E em caso afirmativo, quais são? Existem outras plantas que podem se adaptar melhor a esse substrato de regolito? E em caso afirmativo, quais características as tornam mais robustas a esses substratos ambientes, né? Eu só abrindo um adendo aí, em 2016 teve um projeto curioso, foi realizado por cientistas peruanos em parceria com cientistas americanos da NASA, né? Em que eles até denominaram o projeto de batatas marcianas, um negócio assim. Então que eles testaram várias batatas, várias variedades de tubérculos, para ver qual delas se adaptaria melhor a um solo que fosse similar ao solo marciano, né? Um solo com baixa quantidade de minerais, né? Muito árido, muito salobro, né? Então eles já conseguiram identificar ali quais vegetais poderiam desenvolver melhor nesse solo, né? Então já pode ser até um apontamento aí para um tipo de vegetal que talvez pudesse se adaptar também ao solo lunar, né? Que também é bem árido. Isso é o que há de tão empolgante na ciência. Cada nova descoberta leva a resultados mais únicos e transformadores no futuro, que podemos usar para ajudar a melhorar a sustentabilidade de nossas futuras missões de exploração espacial. Os cientistas veem seu experimento como um resultado positivo para o que pode ser possível à medida que os humanos ultrapassam os limites da exploração espacial. É incrível que a planta ainda cresça neste ambiente hostil, disse Elard. Está fraca, mas não morre. Quando os humanos se movem como civilizações para ficar em algum lugar, sempre levamos nossa agricultura conosco, disse Ferro. A ideia de trazer o solo lunar para uma estufa lunar é o material dos sonhos de exploração. Bacana, né, pessoal, esse trabalho? Então, um trabalho inovador aí, né? E com a promessa, né, desse desenvolvimento
da missão Artemis, né? Do avanço da exploração espacial, torna-se muito importante, né? Que nós tenhamos bem desenvolvido, né? O chamado suporte de vida, né? Já que a pretensão da NASA é criar uma estação espacial na Lua que vai servir de ponto intermediário, né, para outras viagens espaciais. Você ter produção de alimento e produção de oxigênio é algo fundamental. Então as plantas fornecem isso, alimento e oxigênio, né? Então a criação de hábitats, né, que seriam muito similares às condições de vida na Terra, em estufas na Lua, é algo fundamental para o avanço da astronáutica, né? Então, o ser humano aprender a adaptar e usufruir de ambientes extraterrestres para a sua sobrevivência, né, é o que vai permitir o avanço aí de novas conquistas no espaço. Beleza? Então chegamos aqui ao fim do nosso vídeo. Espero que tenham gostado dessa matéria, tenham gostado desse nosso vídeo, certo? Deem um like aí se realmente gostaram. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal, se inscreva para me dar uma moral, clica no sininho, beleza? Então tá, então nas semanas para frente aí eu devo lançar novos vídeos aí trazendo outras notícias, como por exemplo essa aí, ó, células cerebrais humanas são implantadas em ratos para estudar doenças mentais. Um negócio surpreendente aí. Colocar neurônio, e esse neurônio é humano, né? E esse neurônio se integrar no cérebro de uma outra espécie. É um trem muito doido, velho. Um trem até assustador se for parar para pensar. E bebê recebe primeiro transplante de intestino de um doador falecido no mundo. Um avanço importantíssimo aí dentro da área médica, né? E que nós vamos comentar a respeito também. Vamos fazer um videozinho aí. Então, pessoal, espero que tenham gostado e até a próxima.